Por que você começou a olhar para a infância para ensinar o adulto? A infância é um lugar que a gente tem que pôr um pé lá para se entender. E a partir dessa tomada de consciência que revisitar a tua história traz, abre um novo caminho, uma nova possibilidade, que é o que você falou também. Vou guardar o que é bom e mudar aquilo que não é tão bom. Muito do que você sente, repete e evita na vida adulta não começou agora, começou na infância. Ela dedica sua trajetória a explicar como experiências precoces moldam emoções, comportamentos e relações ao longo da vida. Biomédica, escritora e especialista em inteligência emocional, ela revela como compreender a própria história é o primeiro passo para se tornar um adulto mais consciente e inteiro. A convidada de hoje é Thelma Abraão. Coisa que aconteceu na infância que vai me ajudar a ganhar mais dinheiro? Tem coisa que aconteceu na infância que vai me ajudar. O nosso cérebro, Caio, ele busca por segurança. Uhum. E o que é segurança para o cérebro? É o que é conhecido. Exato. Então, se o meu conhecido na infância era o caos, era briga, era desrespeito, isso me atrai. Padrões deixam pistas, né? Aquilo que se repete deixa um rastro. Como é que eu quebro esse ciclo? Aprendendo algo que eu ainda não sei. Achei um padrão. Como que eu faço para mudar ele? Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência, a gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar, como é que eu faço para estar aí? Então funciona o seguinte, se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo, a gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado, e obviamente cruza os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado, clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso, e assunto bom, a gente vem trazendo com uma frequência, porque eu acredito demais que esse assunto é importante, principalmente para você, que sei que é uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que está buscando o seu próximo nível, se você está no ponto A, quer ir pro B, se está no B, quer ir pro D, ou seja, eu acho que progresso em estilo de vida é importante a gente resolver isso na nossa cabeça. Então, como vocês viram na nossa apresentação, eu trago uma pessoa muito querida, que a primeira vez que a gente se conheceu foi fazendo um evento na Angola. Maravilhoso, então receba a Thelma maravilhosa. Prazer estar aqui. E eu tô muito feliz por esse podcast, porque o como é muito importante. A gente tava batendo um papo, né, lá atrás, Thelma? Sim. E primeiro, obrigado pela presença aqui no podcast. Eu que agradeço o espaço e convite. Tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa turma. Como que a sua infância explica o seu comportamento como adulto? Você falou de um jeito muito legal, né? Como que a nossa infância, ela nos molda, mas não nos define. Não nos define, né? Como que ela molda, porque ela acaba nos moldando, e se a gente não tem esse entendimento de ou como proteger aquilo que deu certo, ou arrumar aquilo que deu errado, isso vai influenciar na nossa vida adulta, né? Por mais que a nossa audiência são empreendedores, empresários, empreendedores, pessoas que estão no mercado de trabalho querendo crescer. Então, como você fez isso, ele traz uma galera que quer progredir. Sim. E às vezes olhar para trás é importante para a gente definir o para frente. Exatamente isso. Então, primeiro, por que você começou a olhar para a infância para ensinar o adulto? Na verdade, eu comecei a fazer tudo isso quando... Eu sempre gostei muito de entender o ser humano. Eu sempre tive essa coisa de... por que eu tô sentindo isso? Primeiro comigo mesma. Por que eu fiz assim? Ou por que o outro, sabe, o outro fez... Eu era uma questionadora do comportamento humano. Mas isso pegou muito forte quando eu me tornei mãe, Caio. Quando eu me tornei mãe, que eu comecei a ver que eu não tinha muito controle, né, sobre o comportamento dos meus filhos, principalmente quando eles eram bem pequenos, eu falava, gente do céu, eu queria tanto mudar essas crianças. Eu queria que eles, né, se comportassem melhor, que eles não fizessem tanta birra. Então eu vivia naquela luta, querendo controlar o comportamento deles. Tá. Até que eu comecei a entender que não era o comportamento deles que eu tinha que controlar. Era o meu. Uau. Como adulta. Eu demorei para entender isso. Na verdade, eu comecei a estudar para me tornar uma mãe melhor. Fui estudar neurodesenvolvimento, comportamento infantil,
E fui entrando nessa jornada de começar a montar muitas peças. Eu, como profissional da saúde, me apaixonei por neurociência, neurobiologia do trauma e falei, nossa, isso é muito importante para ficar guardado só para mim. E aí comecei a falar sobre tudo isso que eu falo hoje. Mas voltando na sua pergunta, a infância é um lugar que a gente tem que pôr um pé lá para se entender. Não para ficar paralisado como uma vítima, não para ficar naquele lugar de, ai, eu sofri muito, aconteceu algo ruim comigo e agora eu sou assim por isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é você pôr o pé, reconhecer a origem de muitos padrões que te impedem de avançar, reconhecer dores emocionais que te sabotam, que atrapalham seus relacionamentos, que trazem muitas vezes um comportamento que você mesmo não acha legal. E a partir dessa tomada de consciência, que revisitar a tua história traz, abre um novo caminho, uma nova possibilidade, que é o que você falou também. Vou guardar o que é bom e mudar aquilo que não é tão bom. Desenvolver novos padrões. E muitas vezes treinar habilidades que eu ainda não tenho. Como que a gente vai ter sucesso na vida agindo sempre da mesma maneira? Não é? Einstein até tem uma frase. Insanidade é repetir sempre o mesmo comportamento e esperar resultados diferentes. Então, para ter resultados diferentes, eu tenho que olhar para o meu comportamento. E onde foi que eu aprendi aquele comportamento que é automático? Aquilo que a gente faz sem pensar? Na infância. Que é a época em que o nosso cérebro está ali, em pleno desenvolvimento, desenvolvendo novos caminhos neurais, sendo moldado pelo ambiente, sendo moldado pelas experiências, principalmente pelo modelo do pai, pelo modelo da mãe. É a época onde nós somos, onde a gente aprende a olhar para si, a olhar para o mundo, a forma com que eu gosto ou não de mim, a autoestima nessa época também que é construída, senso de utilidade, de capacidade. Então é um lugar importante da gente olhar. E por onde um adulto começa? Se alguém falou, entendi, Thelma. Entendi, beleza. Eu tenho que revisitar a minha infância. Por onde que eu começo? Eu começo pelas minhas memórias, eu começo para... Cara, deixa eu ver o que me machuca. Por onde que eu começo a fazer essa análise para tentar me entender e só depois que me entendo, mudar? Mas por onde começa essa análise da infância? Uma dor muito grande da vida adulta é quando as pessoas começam a viver como se eles estivessem vivendo um filme repetido. Cara, eu conheço esse sentimento. De novo eu estou vivendo isso. De novo eu estou num relacionamento que não é legal. De novo eu estou saindo de um emprego que eu não gostei. Normalmente existem padrões. E padrões, ele fica repetindo. Até que você pare e fala, por que eu estou sempre repetindo isso? Seja nas relações pessoais, seja no trabalho. Então, a partir do momento que você identificou um padrão na tua vida que te impede de alcançar os seus objetivos, você precisa olhar para ele. Imagina um grande iceberg. Se tem um iceberg, você está vendo a pontinha dele para fora do mar. Aquilo ali é um padrão. Aquilo ali é um comportamento, muitas vezes negativo, repetitivo, que está te impedindo de avançar. Só que você não pode olhar para a ponta desse iceberg. Você tem que olhar para o que está submerso. E que normalmente o que está submerso é muito grande, é muito mais profundo, e é onde está a raiz dessas questões. E aí é onde realmente você precisa colocar o pé na tua história. Não para julgar pai e mãe, não para culpar o pai e a mãe, porque a gente precisa repetir sempre que o pai e a mãe deu o que tinha para dar. Os nossos pais não tinham o conhecimento que nós temos acesso hoje, eles não receberam a educação emocional que a gente pode se dar hoje em dia, mas pisar lá para falar, quem é que agia assim comigo? Quem é que era uma pessoa raivosa lá na minha casa e hoje eu sou explosivo, sem paciência e brigo com todo mundo? Quem é que me criticava e não acreditava no meu potencial e hoje também eu sou uma pessoa crítica e que fazem as pessoas se sentir mal? Será que papai e mamãe me tratavam de uma forma em que eu me sentia amado ou eu me sentia rejeitado? Será que eu aprendi a associar amor com dor lá na minha infância e hoje eu só quero relacionamentos que me remetam também à ansiedade, a ciúmes, à angústia? Por quê? O nosso cérebro, Caio, ele busca por segurança. E o que é segurança para o cérebro? É o que é conhecido. Exato. Então, se o meu conhecido na infância era o caos,
Era briga? Era desrespeito? Isso me atrai. Faz sentido? Faz. Então comece pondo o pé lá na tua história. Nossa, é bom isso, né? Ou seja, os padrões deixam pistas, né? Aquilo que se repete deixa um rastro. Deixa, e todo mundo que está aqui escutando a gente, você deve ter algum padrão que você fala, puxa vida, olha só, realmente, tem 2 anos que eu estou nesse ciclo vicioso, tem 5 anos que eu estou aqui fazendo as mesmas coisas e eu não consigo sair. Então lembra disso. Como é que eu quebro esse ciclo? Aprendendo algo que eu ainda não sei. Uhum. Porque se eu soubesse, eu já teria mudado. Identifiquei meu padrão. Achei um padrão. Como que eu faço para mudar ele? Aí é igual ir na academia desenvolver um músculo. De repente você fala, não tenho um músculo. Quero ficar hipertrofiado, definição. Não adianta só querer. Você vai ter que treinar todo dia, com consistência, com repetição, com disciplina. É a mesma coisa. Então imagina que o nosso cérebro, ele é plástico, né? Existe a neuroplasticidade cerebral. O que é isso? É a capacidade de aprender novas habilidades em qualquer tempo da vida. Isso independe de idade. Ai, Thelma, eu tenho 60 anos e descobri que eu quero mudar um padrão. Ainda dá tempo? Dá. Inclusive, eu tenho alunos de 70, 76 anos estudando comigo, descobrindo padrões e mudando. E é maravilhoso ver isso. Acontece que só querer não é suficiente. Precisa de ação, precisa de atitude, precisa de treino. Então, imagina só, você quer aprender francês. Tá. Você não vai chegar em uma aula de francês e começar a falar francês. Você vai precisar ir várias vezes, você vai precisar estudar, você vai ter que praticar audição, você vai ter que ler em francês. Para daqui a 1 ano você está falando algumas frases, não é assim? Exato. Então, mudar padrões, aprender novas habilidades emocionais, principalmente, vai exigir treino. E é aí que muita gente acaba não avançando. Por quê? O que é mais fácil para mim? Ir por um caminho conhecido ou criar um novo? É mais fácil ir por um conhecido. Porque o nosso cérebro, esses caminhos neurais já formados, a velocidade para ele ser disparado é muito rápido e o gasto de energia é muito menor. Então, por isso que é mais fácil eu repetir um padrão, mesmo que ele seja negativo, do que, vamos supor, estou com raiva. Aí você aprendeu a explodir na hora da raiva. Tá com raiva? Grita. Tá com raiva? Xinga. Você não para pensar. Qual é o padrão? Eu estou sendo dominada por uma emoção. E vamos supor que eu quero parar de gritar. Que, aliás, isso aconteceu comigo. Eu gritava o tempo inteiro com os meus filhos. Vou dar um exemplo prático para quem está escutando. Eu era uma mãe que qualquer coisa que os meus filhos faziam que fugia do meu controle, eu já dava um grito. E tadinho, eles choravam. Eu também falava, nossa, como que eu faço para parar de gritar? Eu não gostava de gritar. Eu sabia que era algo ruim. Porém, era mais forte que eu. Era mais rápido do que a minha razão. A verdade é essa. Um caminho conhecido, um padrão aprendido, é em milésimos de segundo. Então, o que eu tive que aprender a fazer? Em primeiro lugar, parar de brigar contra a minha raiva. A emoção, ela é humana. Uhum. Você não consegue impedir uma emoção. Ah, não vou ficar feliz. Ah, não vou ficar triste. Ah, não vou sentir raiva. Não, a emoção vem, milésimo de segundo. A questão é, quando eu começo a desenvolver inteligência emocional, o que é inteligência emocional? É eu conseguir usar a minha razão, o meu córtex pré-frontal, para identificar uma emoção. Não para impedir a emoção, porque a gente não vai conseguir impedir. Mas eu fui treinando o quê? Primeiramente, uma pausa. Porque antes não tinha pausa. A raiva vinha, eu já gritava automático. Sim. Falei, o que eu consigo fazer então? Já que eu não sei fazer outra coisa, não fazer nada na hora da raiva já é uma vitória. Boa. Então eu comecei a sentir aquela raiva, sem querer parar com ela, falando, tô sentindo raiva. Onde que essa raiva pega? Nossa, na garganta, no peito. Quero socar um. Mas eu tô reconhecendo. A partir do momento que eu começo a reconhecer, eu tô contando pro meu cérebro, olha, ela dá pistas antes de chegar. E aí você começa a prestar atenção 1 vez, 2, 3. Daqui a pouco você já está consciente que a raiva está chegando e você para antes de explodir. Se eu continuo fazendo isso, eu já posso começar a tomar uma decisão. Ok, quando eu tiver com raiva, eu não vou me relacionar com o outro, eu não vou falar, eu não vou tomar decisões,
Eu não vou focar em solução. Eu vou esperar a raiva passar para daí resolver. Olha só como eu desenvolvi uma musculatura. Mas foi com um treino. Então hoje eu já não grito, porque eu consigo saber que a raiva chegou. Eu tenho que esperar essa emoção passar porque ela vai passar. E só depois eu vou lá e falo com meu filho o que precisa ser ensinado. Ou com quem seja. Então é sobre isso. É a gente ir treinando essas novas habilidades. Em qualquer área da vida. Como você estava falando, veio muito claro que como é importante a gente resolver isso na nossa vida, e ao passo que se você é pai e mãe, você também quer, cara, eu preciso, né? Porque a gente quer garantir uma boa infância dos nossos filhos, né? A gente não quer a gente não quer colocar uma bola de ferro no pé dele que atrapalhe ele na vida futura de um trauma, né? No sentido que a gente quer, eu acho que todo pai e toda mãe, né? Ele quer o melhor pro teu filho. Pelo menos deveria, né? Sim. A grande maioria quer. A grande maioria quer, mas a maioria esmagadora das pessoas, eu também sou dessa filosofia, que a maioria das pessoas são boas. Uhum. E para quem é pai e mãe, além que ela tem que resolver a própria infância, ela tem que, às vezes, né? Como que ela pode desempenhar um bom papel para que a infância do filho seja uma infância boa, uma infância que colabore, não uma infância que atrapalhe, uma infância que projeta, não uma infância que retrai. Uma infância que progride, não uma infância que reduz. Como é que faz? Aqui tem o vende-se, né? Tem. Reduxe. É o único caminho. Eu vou precisar me dar a educação emocional que eu não recebi. Porque olha só, imagina que você quer que seu filho se alimente bem. Uhum. Coma brócolis, cenoura, né, salada, frutas, carnes. Mas você não gosta de nada disso, só come sanduíche, batata frita e quer ensinar para ele uma boa alimentação. O nosso exemplo, ele ensina muito mais do que as nossas palavras. Uhum. Então não adianta eu querer ter um filho calmo se eu não sou. Não adianta eu querer ter um filho que sabe, que tem uma autoestima e eu não tenho. Por isso que eu sempre falo que a maternidade, a paternidade é uma grande oportunidade de evolução. Porque é um convite para a gente se olhar. Muito bom Não isso. é, Caio? Muito bom isso. Eu não sei você, mas eu me tornei um ser humano muito melhor depois que eu fui mãe. Eu também, com toda certeza. Eu sinto assim que, uau, quantas coisas eu precisei parar, refletir, porque eu via nos meus filhos um comportamento que era o meu, e eu falo, caramba, isso sou eu. Ele está fazendo exatamente como eu. E aí você começa a ver que você não quer aquilo, né? Então, deixa eu aprender, desenvolver características que eu não tenho, começar a ser um bom exemplo. Porque não adianta, imagina que você é uma pessoa que desrespeita o próximo, bate no teu filho, grita com ele. E de repente ele vai lá para a escola e ele vai bater no amigo, puxar o cabelo do amigo e vem uma reclamação. O meu filho bateu no amigo, não sei o que, tá. Aí você vai falar para ele, olha filho, não é certo bater em ninguém. Não pode bater no amigo. E ele vai pensar, mas caramba, você bate em mim, pai. Total. Olha que incoerência. Então eu acho que o maior convite para os pais, e eu me incluo nisso, é nos tornarmos pessoas coerentes. Ser aquilo que eu gostaria que o meu filho fosse. Tem alguma correlação da infância com o dinheiro? Tem coisa que aconteceu na infância que vai me ajudar a ganhar mais dinheiro? Tem com coisa que aconteceu na infância que certeza. vai ajudar a ganhar... Ajudar não, vai atrapalhar eu ganhar dinheiro? Muito. Porque o dinheiro está muito ligado ao senso de capacidade, ao quanto eu acredito que eu mereço, o quanto eu acredito que eu sou capaz. Então, quando você é criado num lar onde os seus pais olham para o dinheiro de uma forma negativa, né? Algo que remeta à escassez, né? Que você, por alguma razão... Você ouviu da sua mãe, mãe, posso? Não, isso daqui não é pra gente. Isso não é pra gente, a gente nunca vai poder comprar isso, para de sonhar, isso é muito caro, ou para de querer as coisas, né? Aquela coisa que vai sempre tolhindo e tirando da criança a motivação por desejar algo a mais. Então, a educação financeira ela é muito importante na infância também, e não só isso, mas quando os adultos levam para a criança essa escassez no sentido
De ficar compartilhando com os filhos. A gente não tem dinheiro para nada, nós somos pobres, você está sempre querendo tudo. Eu falo que adulto tem que falar de coisas de adulto com outro adulto. A criança precisa ser protegida disso. Então, por exemplo, tem muitos pais que falam, Thelma, mas eu realmente não tenho dinheiro. Se ele me pede um brinquedo e eu não tenho dinheiro, eu vou falar o quê para ele? Você pode falar, filho, agora nós não podemos comprar. Vamos montar um plano para a gente poder comprar isso no final do ano, no Natal? Olha que lindo. E o que eu estou fazendo? Eu não estou falando para ele, não, você não pode, não, a gente é pobre, não, eu não tenho dinheiro, não, você não merece. Eu estou ensinando ele a conquistar o que ele deseja. Vamos ter um plano, né? E vai exigir disciplina muitas vezes. Então, Muito bom. vamos montar um plano? Toda semana eu vou te dar R$5, você vai guardar esses R$5 e daqui até o final do ano você vai ter X reais e a gente vai poder comprar o que você deseja. É claro que eu estou usando um número aqui Fictício. hipotético, mas que mesmo quando a pessoa não tem tantos recursos, vai estar ensinando o que para o filho? Com esforço, disciplina e planejamento, você pode sim conseguir o que você deseja. E eu acredito que todos os pais podem desenvolver a habilidade de olhar para o filho dessa forma, de mostrar para o filho, sim, meu filho, você consegue, você é capaz. E como é que a gente faz uma criança se sentindo capaz? Não é só falando para ela que ela é capaz, é deixando ela sentir que ela é. Um exemplo. Você já percebeu como toda criança gosta de ajudar e ser útil? É verdade. Às vezes tem criança de 2, 3 anos que vai lá no mercado com o pai e com a mãe, ele quer pôr as coisas no carrinho, ele quer segurar uma sacola. E o que o pai e a mãe falam? Não, você não consegue, para, você é muito pequeno, deixa que eu faço. Uhum. Não tirem essa oportunidade do seu filho. Porque por trás de crianças que confiam em si mesmas, existem pais que confiaram nela primeiro. Então confie no seu filho, deixe ele fazer. Talvez ele não vai fazer do jeito perfeito como você está fazendo, um adulto, mas ele está se desenvolvendo. E cada vez que ele faz algo e sente que pode, ele está se encorajando. Ele está desenvolvendo o senso de eu consigo. E principalmente uma necessidade emocional humana, que é se sentir útil. O que acontece com as pessoas que não se sentem úteis, Caio? Sentimento de impotência corrói o ser humano, né? Até deprime. Exato. Tem muita gente em depressão porque a pessoa fala, gente, eu não sirvo para nada. Eu não consigo fazer nada. E todo mundo serve para alguma coisa. Uhum. Mas a crença moldada de que eu não sou capaz, de que eu não mereço, de que eu não consigo, que veio de algum lugar da tua história, precisa ser vista e ressignificada para que você consiga sair desse lugar de paralisia, de medo e culpa e entre na ação. Então, por que hoje em dia também a gente vive uma crise muito grande de saúde mental, né? De ansiedade, de depressão. Absurdo, né, esses números, né? Em época de Muito. redes sociais, o ser humano nunca se sentiu tão sozinho. Que doideira isso, né? Exatamente. Mas é porque nós somos mamíferos e não fomos feitos para viver em isolamento, como um réptil. O jacaré fica bem lá no meio do lago sozinho. Nós não. A gente precisa disso aqui. É. A gente estava até falando, né, sobre Sim. evento presencial, sobre Sim. as pessoas estarem juntos, pertencentes. O pertencimento e a conexão são necessidades emocionais humanas profundas. A gente nós nos sentimos seguros, amados, bem-vindos, queridos, quando alguém olha para nós, quando alguém nos enxerga, nos valida. Então, claro que as redes sociais hoje têm um grande fator na crise de saúde mental que a gente vive. Mas também a gente precisa olhar para as famílias. Por quê? Os pais que deixam os filhos ficarem por tempo indeterminado nas telas, ele também está. E para tirar esses filhos da tela, ele vai ter que sair. Ele vai ter que se disponibilizar emocionalmente para se conectar com aquele filho. E é para esse lugar que a gente tem que olhar. O quanto você está emocionalmente disponível para olhar para o seu filho, para conversar com ele, para escutar com atenção o que ele tem a te dizer, para ler uma história junto com ele, fazer uma comida junto com ele. Então essa correria louca e frenética que a vida virou, os pais chegam em casa no final do dia cansados. Eu tô cansado. Toma seu celular. E eu vou pro meu. Eu não tenho tempo para brincar com meu filho, para estar com meu filho, mas eu tenho certeza que se eu pegar o celular dessas pessoas e ver o tempo de tela, ela ficou 4, 5 horas do dia na tela. Será que você não tem 30 minutos desse tempo para fazer esse trabalho tão importante que é abastecer os baldes emocionais do seu filho? E isso
é muito importante na construção da saúde mental e emocional dessa criança. Então a gente tem sim que olhar para isso, porque a gente nunca viveu um número tão alarmante de suicídio na adolescência. É. E tudo começa em casa, não para culpar os pais, entendam isso. Não tem a ver com culpa, tem a ver com conhecimento, tem a ver com entender o impacto do nosso papel como pais e mães, com a responsabilidade de colocar um filho no mundo e principalmente de atender às necessidades humanas e biológicas da nossa espécie. Todo mundo quer se sentir bem-vindo e amado. Você, eu, todo mundo está aqui e as 8 bilhões de pessoas na Terra. Você falando deixa muito claro que, por exemplo, acho que pais que estão nos ouvindo, você tem que ser presente, e não no só sentido de estar, mas sentido que, cara, você tá consciente do que tá acontecendo. Quantas vezes é piloto automático, né? Nossa vida tá no piloto automático, e às vezes a gente nem percebe, por exemplo, um padrão que tá acontecendo no nosso filho, a gente nem repara. Exatamente. Né? Ou seja, sinais que a gente pode dar uma correção, um alinhamento, um toque, mas por um lado, tem gente que tá e eu sou o cara que não sou contra a rotina, mas a gente não pode deixar que a nossa rotina desligue o nosso sensor, né? Hoje pulou pra mim, cara. Agora eu tô sem meu celular, era como se fosse um gráfico de quanto tempo da sua vida você vai gastar com cada tipo de pessoas. Aí o gráfico do filho era assim, explodia e depois, no determinada vida, zerava. As pessoas do trabalho, né? Geralmente até os 18 anos você não convive com alguém do trabalho. Depois você convive muito e quando você se aposenta você convive pouco. Que legal esse gráfico, Então tinha um gráfico meio que foi estudar não sei quantas pessoas. E aí o comportamento, os seus pais. Você vê muito depois não vê, depois era. Porque eles morrem, né? De formas naturais os pais vão primeiro. Mas o lance desse tempo, como que você avalia a qualidade versus quantidade de tempo? Principalmente quando a gente fala com... porque tem muitas pessoas que têm padrão pela ausência, pela falta. Tem gente que às vezes o pai não tinha tanto tempo de presença na vida, mas tinha aquela qualidade muito grande, né? Eu sou aquele cara que eu sou mais ligado à qualidade do que quantidade. Porque já teve dias que eu passei o dia inteiro em casa, mas... Ausente emocionalmente. Eu tava com a cabeça na lua. Tá. E tem dias que eu já cheguei, cara, 7 horas da noite, depois de ficar o dia inteiro no trabalho. Cara, pulei em cima deles, a gente ficou brincando, foi 2 horas ali que pareceu que a gente ficou o dia inteiro junto. Legal. Né? Então, como que você avalia assim? Quantidade, eu consigo qualidade? Responder isso com base em ciência mesmo. Tá? Então vamos olhar para a neurobiologia agora, que é o neurodesenvolvimento. Tá. Eu falo que a gente tem 8 bilhões de pessoas na Terra, não tem? Tem. Você conhece alguém que nasceu andando? Não. Você conhece alguém que nasceu falando? Também não. Você conhece alguém que nasceu indo lá na geladeira pegar uma garrafa de uma madeira para tomar? Então vamos olhar que isso é universal. 8 bilhões de pessoas na Terra nascem com o cérebro imaturo. O que isso significa? Significa que eu sou 100% dependente de um adulto cuidador. É impressionante, né? O ser humano é um dos únicos bichos que não sobrevive sem os pais, né? O cachorrinho, ele nasce e sai andando. E vai correndo atrás da teta da mãe. Né? Os outros mamíferos também. Cavalo, vaca. Nós não. A nossa espécie tem um cérebro que demora aproximadamente 2 décadas para completar o seu amadurecimento. Então a gente realmente demora muito. A gente vai demorar 1 ano para começar a andar. 3 anos para falar, e olhe lá, para falar direito vai muito mais tempo ainda, né? Para usar as frases todas corretas, ter um vocabulário grande. Então, o que eu estou te falando agora não é um achismo. Eu acho que... Não, é uma regra da biologia humana, e não fui eu que criei, foi a natureza. Então, pensa uma coisa. Se eu nasço dependente do meu pai e da minha mãe, existe escolha? Quanto tempo eu preciso da atenção do meu pai e da minha mãe no início da minha vida? Muito bom. É 100%. Eu tenho que ter um adulto 100% do tempo para trocar minha fralda, para me dar para me amamentar, para me dar colo, para me acalmar, Se eu tô doente para me dar banho. E as pessoas querem dizer, não, eu vou dar 30 minutos do meu tempo para o meu filho. Não. Eu sei que você tem que trabalhar, mas alguém vai ter que cuidar dessa criança. Se não é você, é o seu marido, se não é seu marido, é sua mãe, se não é sua mãe, é uma babá, se não é uma babá, vai ser alguém da creche. Só que se você coloca o seu filho lá na creche, eu sei que muita gente precisa fazer isso, porque não tem como, lembra que aquela pessoa tem mais 20 bebês para cuidar. E é uma pessoa cuidando de 20 bebês. Então essas necessidades inerentes à vida
necessidades físicas e emocionais do início da vida, que são primordiais para um bom desenvolvimento do cérebro, elas precisam ser atendidas por um bom adulto cuidador. Então agora eu estou falando principalmente da primeiríssima infância. O que é a primeiríssima infância? É do 0 aos 3 anos de idade, que é a época em que o nosso cérebro tem o maior crescimento em toda a vida humana. Uma criança de 3 anos, o cérebro dela já tem 80% do tamanho de um cérebro adulto. O que isso significa? Imagina um prédio de 20 andares. Para esse prédio ser construído e ficar firme, ele tem que ter uma base forte. Para a nossa espécie, essa base forte é a primeiríssima infância, que é muito conhecido como os primeiros 1000 dias. Então aqui, não tem como eu falar que eu vou dar só 30 minutos do meu dia para o meu filho, porque ele depende disso para sobreviver. Agora, vamos agora sair da biologia, vamos sair dessa regra de sobrevivência humana e vamos olhar para a nossa sociedade atual, que eu entendo que são coisas diferentes. Você entende que também são coisas diferentes? Exato. Nós trabalhamos, nós precisamos, muitas vezes o homem e a mulher têm que trabalhar para sustentar. E qual é essa realidade? Essa realidade é que muitas vezes essa mãe amamentou 1 mês, 2 e já vai ter que colocar esse filho na creche para voltar ao trabalho. E ela não vai ter todo o tempo do mundo para estar com essa criança. Então, o que eu posso falar para essa mãe? Use todo o tempo disponível que você tiver para estar com seu filho. Porque nessa fase também, nós estamos desenvolvendo o que a gente chama de vínculo e construção do apego seguro. Que décadas de pesquisas científicas demonstram que a qualidade desse apego na primeiríssima infância vai moldar a qualidade das nossas relações futuras. Primeiríssima infância até com quantos anos? 6 anos é a primeira infância, Tá. mas a gente considera até os 12, a partir dos 12 anos já é considerado um adolescente. Né? Tá. Quando a gente fala primeira infância, é muito importante do 0 aos 6. Mas ainda mais importante é a primeiríssima, que é do 0 aos 3. Quando a gente fala em neurodesenvolvimento, por conta do grande desenvolvimento do cérebro nesse início da vida. E quando a gente fala de uma criança um pouco maior, já 5, 6, 7 anos, ela ainda é muito dependente, você concorda? Sim. Mas se você tem 30 minutos de qualidade para dar para ela, com a sua presença absoluta, você concorda que é melhor do que nada? Sim. Então, nesse caso, sim, você trabalhou o dia inteiro, tira 30 minutos do seu dia, se é só isso que você tem, mas esteja com seu filho. Desliga o celular, desliga o computador, sai da televisão, porque isso é importante. Ele vai se sentir amado, ele vai se sentir pertencente. Porque quando a gente não recebe isso em casa, a gente vai buscar isso fora. E quando você não encontra pertencimento em casa, às vezes você vai buscar pertencimento em lugares errados, nas turmas erradas, nos amigos errados, em relações erradas. Faz sentido? Muito. É sobre isso. Então, por isso que eu foco muito na infância, nessa construção da base. Tem uma frase que fala: é mais fácil construir crianças fortes do que reconstruir homens quebrados. Nossa. Forte, né? Muito, muito. Eu esqueci o nome de quem fala essa frase, mas Muito ela forte. é muito poderosa. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chegue até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Qual você acha que é o verdadeiro papel do pai na infância? Então, eu quero ser um bom pai. Apoiar a mãe. É muito importante que esse homem dê suporte emocional para a mãe. Porque a mãe fica profundamente sobrecarregada no início da maternidade. É ela que carregou o bebê, é ela que deu à luz, é ela que, na grande maioria das vezes, vai amamentar. O bebê quer a mãe, é uma coisa realmente biológica. Eu sei que muita gente fala, mas o pai... Claro que o pai é importante, gente, mas o pai não dá à luz, o pai não amamenta. O pai pode cuidar de uma criança e deve, com certeza. Mas o vínculo natural da criança com a mãe é indiscutível. Então, o papel do pai não é só estar presente para o bebê. É ele estar presente e disponível para apoiar a mãe. Inclusive, tem estudos científicos demonstrando isso. Que o homem que dá um suporte emocional para a mãe, essa mãe fica mais calma. Essa mãe, ela vai passar
por essa sobrecarga que o início da vida exige dela, com muito mais leveza. Isso melhora a forma com que ela olha para si como mulher, para si como mãe, inclusive o cuidado que ela dispensa para o bebê. Então, o pai estar presente, ele estar disponível, entender essa oscilação hormonal da mulher no início da maternidade, é uma reconstrução do feminino, a forma com que antes ela se olhava e agora como mãe. Então, esse pai que ama essa mulher, que está disponível para cuidar dela, para entender toda essa vulnerabilidade no início da maternidade, é uma grande diferença na vida da família. E posso deixar de perguntar aí de uma boa mãe? Nossa Senhora! A mãe, gente, eu sei que as mulheres ficam muito bravas quando eu falo. Muitas ficam porque, eu quero trabalhar, eu quero dizer que eu não tenho direito de ter uma vida. Lógico que tem, eu trabalho pra caramba. Gente, a boa mãe é aquela mãe, não é a mãe perfeita. É a mãe suficientemente boa. E o que é a mãe suficientemente boa? É aquela mãe atenta às necessidades físicas e emocionais de um bebê. O que é necessidade física? O bebê está com fome, está com a fralda suja, ele está precisando de colo, ele está precisando de afeto, de segurança. E necessidade emocional? É a criança se sentir amada, se sentir bem-vinda, se sentir protegida. Só que para eu estar disponível emocionalmente nem sempre é fácil. Aí é que a gente esbarra onde, Caio? Nas feridas da infância. Normalmente aquela mulher que tem problemas com a mãe, na maternidade, essas feridas elas brotam com mais força. Uhum. Quando você não tem um filho, você consegue pegar um tapetão, levantar, esconder tudo ali e falar, deixa pra lá, depois eu olho pra isso. Mas a maternidade não, eu falo que o filho nasce como se tivesse um espelho para te mostrar tudo aquilo que você tentou esconder de si mesma. Então, muitas vezes, a sua dificuldade de ouvir o outro, de enxergar o outro, de estar disponível para essa demanda tão grande que é cuidar de uma criança no início da vida. De repente eu não vou poder toda hora me cuidar e ficar maravilhosa como eu gostaria, e pronta e arrumada, porque tem uma vida que precisa ali de mim. Então são muitas camadas que surgem nesse início da maternidade que é desafiador para uma mulher. E junto com o amor pelo filho também nasce a dor, nasce a culpa, nasce o medo. E tudo isso é profundamente humano. Então também é um lugar onde a mulher precisa de muito apoio e geralmente ela não encontra. Ela encontra julgamento, encontra comparações, encontra crítica. E eu já estive nesse lugar de dor e solidão na maternidade, e que quando eu comecei a estudar para me tornar uma mãe melhor, e comecei a descobrir tudo que eu estava descobrindo sobre comportamento infantil, sobre as minhas próprias feridas, eu falei, assim como eu me sinto só, assim como eu me sinto julgada, e com toda essa dor e essa culpa, eu tenho certeza que existem outras milhões de mulheres que também sentem. Sim. E foi aí que começou o meu trabalho. Quando eu comecei a falar sobre tudo isso abertamente, e milhares de mulheres se identificaram, né? Inclusive eu tenho um livro chamado Dor da Maternidade, é um deles. Que muitas mulheres falam, meu Deus, eu precisava ler isso. Que é um abraço apertado. Para dizer, eu vejo a sua dor, eu sei que é difícil. É uma transição. Imagina uma borboleta. Uhum. Antes dela voar, ela não é uma lagarta? Uhum. Ela não fica ali dentro de um casulo bem apertadinho? Sim. É uma transição importante. E eu acho que a maternidade é isso. Você vai voar. Você vai ser melhor do que você era antes. Mas o início da vida de um bebê é um casulo apertado. Pode ser um lugar escuro de estar. Quando a gente olha para as profundezas das nossas emoções, quando a gente escolhe crescer, amadurecer, ser melhor do que éramos antes. Construir novos caminhos neurais para desenvolver habilidades Sim, que a gente não tinha. sim. Então, assim, eu acho que é o que eu sempre falo, você pode aprender a fazer diferente. Quando você estava falando do abraço apertado, né? Nas outras mães, estava pensando na minha mãe. Uhum. E, enfim, uma coisa que eu sempre fiz inconsciente, mas quando eu tive filhos, Bela nasceu primeiro, né? Eu tenho 3. E eu comecei a pensar nos meus pais. Eu olhava ele como, cara, o que minha mãe fazia, meu pai fazia que era legal, vou repetir.
O Legal. que minha mãe e meu pai faziam, cara, que eu não achei legal, essa aqui eu vou tirar. Muito bom. Eu fazia esse exercício. Então, Aham, eu repeti alguns padrões aham. que o meu pai e minha mãe fizeram comigo. Falei assim, cara, isso aqui é super legal, isso aqui eu vou fazer. Mas, pô, isso aqui não foi tão legal, não. Então, isso aqui não, putz, isso aqui, tá. Isso aqui foi muito legal, vou repetir. Eu acredito que quando você olha e você consegue distinguir, porque tem gente que é vítima de uma outra vítima, Exato. né? Sim. Ele tá repetindo É. de maneira Inconsciente. inconsciente, É. ele tá repetindo aquilo. Então, eu parece que porque eu sempre tive a modelagem como uma forma de crescer, né? Como eu fui recrutado para ser vendedor ainda muito cedo, eu olhava o campeão, falei, o que o campeão tá fazendo? Isso, eu vou fazer igual o campeão. É. Eu comia o que ele comia, eu copiava tudo, né? Eu falei assim, cara, o que esse cara tá comendo? Porque ele comendo a mesma coisa. Mas, e quando eu me tornei pai, eu comecei a olhar, obviamente, pros meus pais, que era a minha referência. Sim. Cara, o que eles vão fazer, o que eles fizeram comigo que deu muito certo. Né? Então, peguei elementos da minha mãe, peguei elementos do meu pai, e obviamente coloquei outros elementos que eu acredito que é importante. Sim. Você acredita que esse é um bom caminho? Sensacional. Nossa, eu tô amando te ouvir, porque, na verdade, o que a gente escuta muito é assim: eu não vou repetir o que os meus pais fizeram comigo. Pô, tem coisa que foi maneiro que meu pai fez. E quando as pessoas falam não vou repetir o que meus pais fizeram comigo, normalmente eles pegam tudo o que aconteceu e jogam fora para começar do zero de um jeito deles, né? Mas sempre existe algo de bom que precisa ser considerado e que inclusive forjou quem somos hoje. Sim. Então, nem tudo é negativo. Então, é muito legal quando você pode olhar para os seus pais, reconhecer que sim, dentro da limitação deles, também houveram coisas positivas, que foi o melhor que eles puderam fazer. E outras que realmente falam, não, aqui eu gostaria de fazer diferente. E hoje nós temos possibilidades e acesso a conhecimentos que eles não tiveram e que nos dá a oportunidade, de fato, de cada geração que vem vai ser um pouco melhor que a anterior. Assim como eu acredito que os nossos pais já foram melhores do que os nossos avós, no sentido de, quando a gente fala, por exemplo, em violência, em abuso, muitos dos nossos pais já não repetiram o que os avós fizeram com eles. Já foram melhores no sentido de, puxa, eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri, e ele já fez um ajuste ali. Então, eu acho que o certo e o caminho que a gente deve buscar realmente é ir melhorando aquilo que pode ser melhor, é ir evoluindo, nos lapidando de verdade, porque esse também é um caminho que não tem fim, né? Eu não sei se você percebe isso como Sim. pai, mas cada dia os nossos filhos trazem um novo desafio, trazem algo que a gente desconhece, sai da infância, daqui a pouco entra na adolescência, são novos desafios que também vão nos convidar a olhar para novos lugares. Eu falo que esse é um processo que só termina quando a vida acaba, porque é lindo ver que a gente sempre tem muito para aprender, né, Caio? Esse assunto pega demais, porque assim, por que pega demais? Todo mundo teve infância. Quem tá assistindo a gente teve infância. Exatamente. Eu falo nem todo mundo teve filho, mas todo mundo teve infância. Nem todo mundo teve filho, mas todo mundo teve infância. É, Então, se alguém está assistindo aqui, você teve essa teve fase. infância. E ela não é neutra. Não é. Ela nos molda. Ela nos molda. Queira você revisitá-la ou não. Aí é outro questionamento. Tem gente que o modo de defesa é colocar uma casca em volta e não revisitar. Ou de uma certa maneira tentar guardar num canto seu, mas eu não vou nem revisitar. Mas aí fala no comportamento. É, né? A pessoa tenta esconder, mas o comportamento dela mostra que tem algo para ser olhado. É onde entram as dificuldades de relacionamento, de crescimento, de prosperidade. Bom, você trabalha com vendas. Não é. Não tem aquele vendedor que vai e deslancha? Sim. Geralmente é um cara que tem autoestima, tem autoconfiança. E se ele não tem, ele vai ter que desenvolver. É, mas é difícil um cara sem autoconfiança sobreviver na área comercial. Muito difícil. Mas ele, na sua experiência, ele consegue desenvolver? Consegue. Consegue. Ele precisa de entre aspas, um novo pai comercial. É isso. Alguém que vai lapidar esse cara, entendeu? E ele vai precisar fazer a musculação que a gente conversou aqui antes. Exatamente. Ele tem que estar disposto. Mas se ele olhar para a origem daquilo, aonde vai estar? Na infância. Exato. Como ele foi visto? As pessoas confiavam nele? Então ele vai ter que botar o pé na infância para entender aquilo. E falar, cara, eu posso ser melhor. Eu posso sim me dar esse amor que eu não recebi. Eu posso sim me dar a confiança que não me deram. E essa jornada é maravilhosa. Por isso que eu falo que a infância te molda, mas não te define. O que te define é o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Uhum. Mas nem todo mundo quer pagar o preço.
E eu acho que é isso que separa o joio do trigo. Uhum. É isso que separa quem vai ter sucesso e quem não vai ter. Porque quando eu falo sucesso, é independente do que você almeja na tua vida, né? Não tô falando só de sucesso financeiro. De repente, para alguém, sucesso é ter um bom casamento, para o outro é ter um negócio, para o outro é ir morar na praia e vender, sei lá, alguma coisa na praia. Para você atingir os seus objetivos, você vai ter coragem, vai ter que ter coragem de se olhar. E muitas vezes se olhar também vai doer. É descer daquele pedestal de perfeição para dizer, peraí, eu não sou tão bom assim quanto eu penso? E tá tudo bem? Eu não sou perfeito, porque às vezes a armadura que a pessoa vai usar para esconder essa dor, igual você falou, tem gente que esconde. Às vezes, para esconder isso, eu vou usar uma armadura. De quê? De perfeição, de superioridade, de sabe tudo. Mas é só uma defesa. E para a gente poder ir para o próximo nível, a gente vai ter que ter humildade para olhar e falar, peraí, deixa eu arrancar essa armadura. O que sobra quando eu tiro isso? O que eu estou escondendo de mim mesmo? Isso é muito bom. Você entender que a vulnerabilidade, que o erro, que não ser perfeito, é ser humano. E é aqui que eu tenho a oportunidade de dizer não. Eu não sou tão bom nisso, então eu vou trabalhar para ser. E não é assim que você conquista aí a tua equipe, por exemplo? Sim. Tem muito a ver com isso, né, Caio? Eu tava até pensando em... É muito legal esse podcast, porque ajuda as pessoas a guiarem, encontrar a própria direção, que é mais difícil você conseguir se perceber. Né? Você voltar lá na tua infância, perceber, tá? Quando você tem, às vezes, a ajuda de um terceiro, você tem a figura, às vezes, de um mentor, ou uma pessoa profissional da área para poder te... Uhum. Você acredita que... Por exemplo, a Fabi faz muito uma função, porque é isso, minha Fabi é minha conselheira ali, minha esposa, né? Eu divido tudo com ela sabe a minha zona de potência, ela conhece as minhas sombras, né? Então, e a Fabi me ajuda pra caramba, eu cada vez mais eu me entender, eu divido muito com a minha mulher, com a minha esposa. Que maravilhoso isso, né, Caio? Eu acho demais, pô. A partir de que casamos, somos um sem corpo, a gente é uma unidade, né? A gente leva isso tão a sério que eu não consigo fazer uma oração pra mim e não envolver minha mulher na minha oração. Lindo. Se eu orar só pra mim, é como se eu estivesse orando, Senhor, abençoe minha perna direita, a esquerda não precisa. Entendi. Não tem o menor sentido, é como se eu estivesse rezando só para um lado do meu corpo e o outro lado. Mas é muito bom quando você tem um aliado também. Sim. Né? Então, você acredita que dividir, falar sobre, é um caminho já para ajudar você a entender mais sobre a... Eu e a Fabi, a gente conversa muito. E quantas vezes, às vezes, numa conversa com ela, eu me entendi. Nossa, Caio, isso que você falou é tão importante. Isso tem nome na neurociência. Isso chama integração. O que é integração? Olha, eu fazendo as coisas, eu nem sabia que era técnica isso. É, integração. E, na verdade, isso é neurociência pura. O que acontece? Falar e escrever é profundamente terapêutico. Então, às vezes, quando a gente não está muito bem, você nem quer palpite de ninguém, mas você quer falar. Porque quando você fala, você se escuta. E quando a gente está se escutando, a parte racional do nosso cérebro começa a compreender as emoções. E a gente chama de integração, quando a razão e a emoção se encontram. Por isso que quando você fala com ela, muitas vezes fala, entendi. Falando você já entendeu. Então, às vezes, uma criança passou por alguma situação desafiadora, aí ela vem e fala, daqui a pouco ela conta de novo, daqui a pouco ela conta de novo. Quando o pai escuta e dá nome para aquilo e valida, aquela criança rapidamente, entendi. Aí ela resolve aquela situação e para de falar. E com o adulto, a criança faz isso, claro, ela está desenvolvendo habilidades, mas nós como adultos, por que é bom ter um terapeuta? Porque é uma zona de segura para você falar e se ouvir. Sim. E também ouvir o outro. O que o outro está dizendo? É muito difícil a gente sozinho se entender, porque você tem limitação, você tem um repertório limitado para olhar para algo. Sim. A outra pessoa, ela te traz o repertório dela, Sim. que complementa o seu. Então, esse bate-bola com alguém que te compreende, igual você falou, vê as tuas sombras, vê a tua qualidade, é muito potente. E ontem, eu recebi uma pessoa no meu podcast
Que por sinal, conta pra galera do seu podcast. Você já contou a história, mas conta, isso é muito legal, muito bacana. Conta o seu Eu podcast. acabei de lançar o mês passado meu podcast, chama A Infância Explica. Ai, que legal. Justamente pra gente falar sobre as dores da infância, as superações, né? Eu falo que os traumas, a gente não consegue evitá-los, mas a gente também tem muito para aprender com eles, a gente pode minimizar. Como pais conscientes, a gente pode diminuir os danos. Então, convido todos vocês aí também a acompanhar o A Infância Explica. Aliás, quero te convidar aqui para te receber lá. Vai ser um prazer enorme. Um prazer enorme. Ó, e vou colocar aqui na descrição o link para você acompanhar o podcast da Thelma. Maravilhosa iniciativa, viu? Parabéns. Obrigada, Caio. Eu acho que a gente precisa muito, né, desse autoconhecimento, as pessoas começarem a se entender e voarem, realizarem seus sonhos e tem que pisar lá na infância para descobrir o que está acontecendo. Ela vai adorar. Mas aí volta, você falou que tá no seu podcast. E uma das pessoas que eu entrevistei ontem, ela falou que a forma dela lidar com um abuso que ela sofreu, ela tinha vergonha de falar sobre o assunto, ela ligava uma câmera de vídeo e filmava, falando tudo que ela estava sentindo e tal. E aquilo era profundamente terapêutico para ela, porque ela punha para fora, entendeu? Ela se ouvia e ali ela conseguia começar a se entender. Então você vê que o ato de falar e o de escrever, ele é terapêutico por isso. Você consegue se ouvir de um outro lugar, não só aqui dentro, preso nas suas próprias crenças, na sua própria visão limitada. Porque a gente tem algo que se chama narrativa de vida. O que é narrativa de vida? É como você interpretou aquilo que te aconteceu. Você tem irmãos? Tenho, 3 irmãs. Se eu botar vocês 3 aqui, foram criados pelos mesmos pais, certo? Uhum. Vou falar, olha só, teve uma cena aqui no ano de 1985. Cada um vai interpretar isso de um jeito. Vocês viveram ela juntos. Isso é como cada indivíduo olha para uma determinada situação. E essa interpretação ela é profundamente individual. Assim como o seu filho número 1 não teve o mesmo pai que o filho número 3. Por quê? O Caio não era o mesmo homem quando o terceiro filho nasceu e quando o primeiro filho nasceu. Então, essa interpretação, essa vivência que a gente tem, ela é individual. E a gente chama isso de narrativa de vida. E uma das formas da gente mudar as lentes que a gente tem para o mundo, isso inclui nossas crenças, nossas percepções de mundo, o que a gente acredita, é revendo essa narrativa. Porque essa narrativa é a história que você conta para si mesmo, do que te aconteceu. Então, quando a gente começa a conversar, e principalmente com um terapeuta ou alguém que consegue te mostrar, fala, opa, olha só, será que foi assim mesmo? Será que essa fala aí sobre você, será que isso é isso mesmo? Uhum. Faz sentido, cara? Total. Então, eu acho incrível. Por que as relações humanas são tão maravilhosas? A relação humana tem o poder de nos construir e de nos destruir. É verdade, construir e destruir. Assim como a palavra dos pais tem o poder de construir e destruir. Você fala pro seu filho, você é burro, ninguém gosta de você, não consegue fazer nada. Ele vai acreditar. Porque ele não tem repertório de vida, ele não sabe quem ele é ainda. Aquilo vai ficar e vai virar verdade para ele. Você chamou de narrativa, né? Ele vai construir uma narrativa de vida em cima disso. Agora, se eu falo, filho, você é capaz, que maravilhoso, uau, você foi lá e conseguiu. Parabéns. Você deve estar muito orgulhoso de você. Olha a diferença. Palavra de pai e mãe tem muito poder, gente. Até nós como adultos, não é? Sim. Como que você faz Porque você tem papais e mamães ouvindo a gente também? Obviamente, quando o cara tá revisitando o passado, nem todo mundo teve filho. Você pode não ter tido filho, mas todo mundo teve uma infância. Adorei essa frase sua. Mas quem tem filho também fala assim, cara, a infância do meu filho tá rolando ainda. Então a chance de eu arrumar, se eu percebi, putz, eu percebi que a Thelma falou aqui, eu tô deslizando naquele ponto ali. Como fazer um check-up? Sabe, como perceber? É conversando com teu filho? Primeiro, obviamente, percebe nas suas ações. Mas aquele papo, papai tá indo bem, né? O que você gostaria que o papai melhorasse? Juro que eu queria te dar uma receita de bolo. Mas não tem. Não tem, né? Não tem, gente. Eu vou indicar um livro, posso? Pode. Que é o meu livro, chama Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias. Nesse livro, Caio, eu trago cada dia um grande desafio que os pais vivem. São muitos e a gente já sabe, né? Então, é o filho que grita, é o filho que não obedece, é o irmão que tá brigando com o irmão.
E ali eu trago dicas práticas para esse pai aprender novas formas de agir, e eu também trago a neurociência por trás daquele comportamento. Porque você sabe o que muda o jogo de um pai e de uma mãe? Ah. É entender que o cérebro de uma criança não é igual ao cérebro de um adulto. Quando o pai acha que aquela criança está agindo daquela forma porque ela quer manipular, porque ele é terrível, porque eu vou armar uma barreira contra essa criança, eu vou ficar brava com ela. Em vez de eu me tornar o guia e o orientador dela, eu sou adversário. Exato, ela vira um inimigo. E não é assim que a gente deve educar um filho. Você tem que entender que você é o guia e o orientador. Acontece que essa criança, por ter um cérebro imaturo, ela não sabe lidar com emoções, ela não tem controle de impulso, ela vai chorar, ela vai gritar e você vai pegar aquilo para você como algo pessoal. E não é, faz parte realmente do neurodesenvolvimento. Então eu tenho que aceitar? Até um certo ponto você tem que compreender. E você vai ter que desenvolver habilidades para guiá-la e moldá-la, igual uma argila. Aquele cérebro está em construção. A gente é o neuroarquiteto do cérebro dos nossos filhos. Nossa, muito bom isso, hein? Você é um neuroarquiteto, você está moldando aquele cérebro. Então não adianta você querer uma receita pronta, porque não é assim. Ser humano é um bicho complexo. Você tem uma história, sua mulher tem outra, sua família foi criada de um jeito, a outra de outro. Vocês vão ter que se entender em prol daquela família, da saúde emocional daquela criança. Então, as pessoas precisam pensar bem antes de colocar um filho no mundo. Eu acho que as pessoas não entendem a seriedade que é isso. Porque criar é diferente de educar. Criar, qualquer um cria uma criança. Você vai pagar um colégio, você vai dar comida, você vai dar roupa, põe para dormir e tal, você está criando. Criar é você ser capaz de fazer ela sobreviver, né? Exato. Educar é a capacidade de você formar um grande indivíduo. Formar pessoas com valores, com educação emocional, uma pessoa que respeita a si e o próximo, uma pessoa funcional para a sociedade, que mais tarde vai alçar um grande voo. Porque a gente quer o quê? Que os nossos filhos saiam pela porta de casa e alcem um grande voo. Com autonomia, com proatividade. Isso eu acho que é o sucesso para um pai, não é? Sim. Caramba, missão cumprida. Ser tá pronto para sobreviver sem mim. Os nossos filhos né? Nós, como os filhos também, todos são filhos, né? Nem todos têm filhos, mas todos são filhos de alguém. Sim. Você é um projeto que foi feito para dar certo. Sim. Na sua concepção, você foi um projeto que nasceu para dar certo. Eu acredito nisso também. Tem muito disso, né? E se você não deu certo com a infância que você teve, com os pais que você teve, você ainda pode dar certo como adulto. Porque eu falo que como crianças nós somos vítimas, mas como adulto a gente não é vítima. É verdade. Nós somos responsáveis por quem queremos nos tornar. Não vai ter um cavalo branco com alguém lá em cima que vai vir te pegar e falar, vamos, agora sua vida mudou. Você vai ter que juntar esses tijolinhos aí um por um. Você começou seu podcast. Uhum. Eu tenho uma pergunta muito boa pra gente começar as considerações finais aqui. Se você fosse fazer... ficou estranho. Deixa eu melhorar. Se um episódio seu novo podcast, fosse chegar nessas 8 bilhões de pessoas que a gente mencionou, qual o tema seria? Seria do quê? Mas aí você abriu a sua conta do podcast, aí você viu que o primeiro vai chegar em todo mundo. Seria do quê esse seu podcast? Qual seria a mensagem dele? Eu ia falar assim... Quando você olhar para uma pessoa, não pergunte qual é o problema dessa pessoa. Mude a pergunta para o que aconteceu com essa pessoa. Muito bom. Existe uma história por trás de cada vida. E às vezes aquele cara chato, você fala, nossa, cara chato, não suporto ele. O que será que tem ali por trás? O que ele viveu? Eu acho que trocar as lentes para olhar para a humanidade nos humaniza. Aumenta a compaixão. E o que é compaixão? Compaixão não tem nada a ver com ter dó de alguém. Tem a ver com calçar os sapatos do outro. E isso também tem o poder de tirar a gente daquele pedestal
da ilusão de que somos melhores, de que somos o sabe-tudo, de que somos os perfeitos. Então, quando eu consigo entender que por trás de toda a vida existe uma história que levou aquela pessoa a ser como é, eu também me torno uma pessoa mais curiosa, mais aberta. Uhum. Principalmente para entender a mim mesmo. Uhum. E quando eu me abro, as minhas relações vão melhorar, a vida vai ficar mais leve, vou parar de criticar, vou parar de julgar, e vou passar a querer controlar a única coisa que eu posso controlar, que é o meu próprio comportamento, e não o do outro. Atrás de toda pessoa existe uma história. Existe. Se eu já chegar assim, te dá um people skill absurdo, Não né? dá? Nossa, são um people skill absurdo. Tua capacidade de conexão, de empatia, tua capacidade de conseguir liderar alguém, conduzir, entender, vender uma ideia. Animal. Pergunta poderosa. Bom tema, viu? Pra um podcast. Cara, adorei o papo, viu? Também, muito bom, Caio, obrigada. Papo, uma hora passou voando e é um assunto bom, porque é um trabalho sem fim, né? Progredir é um trabalho sem fim. O progresso é uma montanha que não termina. Né? É uma verdade. montanha que não tem cume. É aquilo que eu falei, enquanto existe vida, Existe progresso. eu falo que é igual uma cebola. Imagina, você tira uma camada, vem outra. Você tira uma camada, vem outra. Você não consegue ver a quinta, sexta camada antes de tirar as anteriores. Então, o processo de autoconhecimento também é assim. E a tomada de consciência sobre os nossos próprios padrões também é assim. E isso é lindo demais, né? Não, mas para as pessoas que chegaram até agora, como faz para as pessoas estarem mais próximas de você, conhecerem mais o seu trabalho? Primeiro, o teu podcast. Você tem que ser muito presente nas redes sociais também, né? Sigam meu perfil no Instagram, Thelma.Abraão. Tô lá muito presente, sempre trazendo conteúdo de autoconhecimento, prevenção de trauma. E agora o A Infância Explica podcast, eu acabei de começar, mas estou super feliz. Vai ser semanal? Que você vai fazer semanal? É, semanal. Animal. E tenho 15 livros publicados também sobre... Principalmente para pais que estão aí no desespero, né? Vai na Amazon, e eles vendem na Amazon do mundo todo, vende no Japão, na Austrália, em todos os países da Europa onde tem Amazon, vende. Então não tem desculpa, onde você estiver nos ouvindo, corre atrás, evolua, orgulhe-se de ser quem é. Dá tempo de mudar, dá tempo de aprender, dá tempo de evoluir. Adorei o papo. Obrigada, viu? querido, um prazer. Vai ser um prazer estar no seu podcast, que eu sei que vai ser um sucesso. Vamos marcar. Com toda certeza. E você que está nos assistindo agora, compartilha, pega o link desse episódio. Não sei se você está vendo pelo nosso canal ou por alguma plataforma de streaming, mas compartilha no grupo de família, de trabalho, dos amigos, que eu tenho certeza que você vai contribuir com alguém que está próximo a você, precisa ouvir o que está aqui. Primeiro, sei que você também, mas dividir esse podcast é uma contribuição com quem você gosta. E obviamente, se você está assistindo e vendo em alguma dessas plataformas, se inscreva nos canais do Como Você Fez Isso para você não perder nenhum episódio, porque eu te encontro toda semana, sempre com um papo inteligente, gostoso, produtivo, com um grande objetivo: contribuir com os seus objetivos. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Super Adorei. beijo. A todos vocês, até semana que vem. Fica com Deus. Beijo. Tchau.